tema desta manhã é a dupla porção de Jó. Eu tinha uma impressão do livro de Jó anterior, uma impressão que não era das melhores, vamos dizer assim. Isso me incomodava muito. Então eu resolvi estudar Jó até que eu pudesse sentir alegria pelo livro de Jó. E me incomodava muito porque, pelo contexto de tudo, é muito sofrimento, é muito pesar, é muita discussão, Então aquilo me incomodava, me deixava, em determinados momentos, até meio irritado. Eu achava enfadonho também o livro de Jó. Mas eu resolvi estudar ele até o dia que eu sentisse alegria no coração. Porque eu creio que tudo que está aqui provém do Espírito Santo. Tudo que está aqui vem de Deus. Então, a minha mente é que estava errada e eu tinha que consertar a minha mente. E hoje eu agradeço a Deus pelo entendimento e algumas lições maravilhosas do livro de Jó que nós vamos ter a oportunidade de vermos aqui juntos, tá? Então, vamos começar pelo começo, não é verdade? Vamos todos a Jó. A maior parte desta manhã nós vamos ficar em Jó. Jó 1:1. Eu já estou até sentindo o frio do ar-condicionado, daqui a pouco eu vou pedir para baixar um pouco. Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas. Tem uma noção, 7.000 ovelhas naquela época seria equivalente a 7.000 ônibus ou 7.000 carretas, que era o meio de transporte daquela época. Seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, não ovelhas, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. E assim começa esse livro, descrevendo a grandeza material e também espiritual de Jó. É um homem honesto e justo, que evitava praticar o mal, e era extremamente rico. E por isso que é dito que ele era o maior de todos os do Oriente. Ou seja, não existia naquela época quem o superasse em bens. Vamos agora ao final. Começamos do começo, vamos terminar pelo fim. Vamos a Jó 42:12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, a segunda fase da sua vida. Pois teve 14.000 ovelhas, eram 7.000, 6.000 camelos, eram 3.000, e 1.000 juntas de boi, eram 500. E 1.000 de jumentas, também eram 500. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Com respeito ao número de filhos e filhas mencionados nesse versículo 13, aparentemente não foi em dobro. Os bens materiais todos foram em dobro, mas aparentemente os filhos e filhas não foram em dobro.
numericamente falando, né? Mas se observarmos bem, esse adjetivo tão formosas, utilizado para as filhas de Jó, não aparece no capítulo 1, quando da introdução. Essa foi uma das verdadeiras porções dobradas recebidas de Jó. Não em termos de quantidade de filhos e filhas, mas em qualidade. E essa formosa aí, eu creio que não seja só pela questão da beleza natural, mas da beleza espiritual. Eu creio também que os filhos foram formosos, porque no final do livro não se menciona o que eles costumavam fazer no início do livro. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. O livro de Jó ele poderia ter sido escrito apenas com esses 2 versículos, né? E se assim fosse, ele teria sido muito apreciado. Um livro só de 2 versículos, né? Começa de uma forma e termina de outra forma mais maravilhosa, e que beleza, que livro lindo, né? Mas não foi assim, não é assim. Entre esses 2 versículos tem uma das maiores narrativas de provas e sofrimentos a que um ser humano foi submetido com a permissão do Senhor. Muitos rejeitam, e eu rejeitava, eu me enquadrava no meio a leitura desse livro por conta dessas provas e demonstrações de sofrimento, em alguns casos, alguns até mesmo imputando a Deus atos de maldade em si, como se Deus fosse maldoso, sem conhecer a verdadeira essência e formosura do agir divino. Naturalmente falando, Deus permitiu que se passou com Jó, digamos assim, seria ou foi uma perversidade. Mas não foi assim. E nós vamos ver aqui no decorrer desse estudo, com a graça de Deus, e que possamos, assim como eu pude, mudar a minha impressão do livro de Jó e entender mais como é o mover do nosso Deus. Efésios 5,17, não precisa ir lá, se quiserem anotem, Efésios 5,17, e mantenham o livro de Jó marcado, porque nós vamos continuar muito em cima dele. Por isso, nos diz assim, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O que isso quer dizer é que, e iremos fazer aqui, é que não sejamos insensatos e passarmos a entender qual seja a vontade do Senhor para a nossa vida. O livro de Jó, ele trata exatamente e de uma forma exemplar como devemos agir para entender e aceitar a vontade do Senhor. Esse dia de hoje, essa ministração de hoje, ela é basicamente voltada para quem esteja passando por provas ou passará. Eu acho muito pouco provável que alguém nasça e morra sem ter passado por provas. Então, quem não estiver passando por provas, que preste atenção a si mesmo e não diga, não, isso não é comigo, não tenho nada a ver. Porque a probabilidade de passarmos, não desejo isso a ninguém, quem determina tudo é o Senhor, mas a probabilidade de passarmos por provas é grande. Então, esse é um exemplo que devemos seguir quando estivermos passando pelas nossas provas, sejam em que magnitude e extensão forem. Algumas perguntas, então, vamos começar dessa forma. Por que Deus permitiu a um justo sofrer, se Ele é um Deus de amor e misericórdia? Temos aquela visão,
inclusive de algumas religiões, de o Deus bonzinho, o Deus, né, que tudo é bom, que tudo é doce, que tudo é azul. E essa é uma pergunta que nós estamos sempre fazendo. Por que Deus permitiu a um justo sofrer se Ele é um Deus de amor e misericórdia? O que levou Deus a escolher Jó? Por que Jó? Porque a porção dobrada de Deus para Jó, quanto às ovelhas, camelos, bois e jumentas, e apenas a mesma quantidade para filhos e filhas. Em parte aqui nós já explicamos, né? Na verdade, nessa área também, Jó foi abençoado com porção dobrada, pela qualidade dos filhos e das filhas. O que podemos tirar de proveito prático de lições do livro de Jó para as nossas vidas? Então vamos começar a responder a segunda pergunta. O que levou Deus a escolher Jó? Por que Jó? Como está registrado no início do livro, podemos concluir que um dos motivos para a escolha de Jó foi o seu caráter. O local onde ele nasceu, Uz, significa firmeza. Essa região fica no deserto sírio, em Damasco, entre Damasco e Edom. Essa região nos faz lembrar aqui o nosso Nordeste, né? Quem é dessa região sabe muito bem, nessa região seca do nosso Nordeste da Bahia. E nos remete também ao povo nordestino. Ele é um povo tido como um povo de fibra, exatamente por conta de ter que lutar contra as adversidades da natureza. Então Jó vem de uma região semelhante a esse nosso deserto. Está acostumado a passar pelas provas da natureza, como a fome e a seca. A firmeza é uma das características, e prestemos bem atenção nisso, e a firmeza é uma das características que precisamos ter para suportar e passar pelas provas. Não podemos ser como gelo, que num calorzinho já começamos a derreter. Não podemos ter esse tipo de temperamento. Precisamos ter um temperamento firme. Então, a questão da nossa natureza, da nossa firmeza de caráter. Vejamos o que o apóstolo Paulo disse aos cristãos da igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. Ele falou aos cristãos da igreja de Corinto: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei. Então precisamos estarmos de uma forma, de uma postura, com firmeza na fé, portar-nos veronilmente, forma veronil, e fortalecidos. Se assim é, então, que estejamos preparados para esses momentos. Jó, também nós vimos aqui vemos que Jó era íntegro, reto, ele era sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Mas não quer dizer que a sua vida era ausente de pecado. Quer dizer que humanamente e moralmente falando, ele evitava praticar o que era desagradável a Deus. Paulo diz claramente aos cristãos da igreja de Roma qual é a condição da nossa natureza, e todos nós sabemos qual é a condição da nossa natureza, a natureza adâmica. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a nossa natureza. Nenhum de nós somos diferentes. Isso é
intrínseco a cada um de nós. Porém, Jó, ele mantinha-se vigilante a todo tempo, avaliando as decisões a serem tomadas, as palavras a serem proferidas, os momentos em que deveria se calar, orar, recuar, se humilhar, perdoar, decidir e tudo mais inerente às atitudes diárias de um ser humano como cada um de nós. Jó também, ele exercia o papel de sacerdote na sua família, como vemos nos ritos de purificação que fazia com a presença dos seus filhos para santificá-los após os períodos de festas e banquetes. Jó tinha consciência das coisas erradas feitas por ele, pelos seus filhos, e procurava chamá-los a atenção quanto a isso. Eles já eram adultos, né? Os seus filhos já eram adultos, responsáveis pelos seus atos e consequências. Mas parece que de contínuo estavam sempre desagradando a Deus e ao seu pai, Jó. Ser conhecedor da palavra também foi importante por parte de Deus para a sua escolha. Então, se considerarmos firmeza, se considerarmos conhecedores da palavra, se considerarmos o nosso caráter de retidão, isso quer dizer o quê? Que até aqui todos nós vamos ganhar na loteria, não é verdade? Todos nós seremos eleitos, todos os predicados, todos nós estamos até agora acertando na dezena, né? Não é verdade? Então, o fato de Jó ser conhecedor da palavra, como nós conhecemos, nós não podemos pecar e dizer que não conhecemos a palavra. Esse também foi uma condição, e como veremos no final, por conta de como ele se comportou durante todo o sofrimento, Jó começou sua vida com uma nova e diferente estatura espiritual, sua segunda fase, com uma nova estatura espiritual. Deus queria dar a Jó uma porção dobrada e deu também a ele, como pessoa, essa porção. Ele foi humilhado, ele foi afligido e no final ele foi exaltado, inclusive pelos seus parentes e amigos próximos. Jó era um homem muito rico. E esse também foi outro motivo da sua escolha. Não simplesmente por ser rico, mas por quê? Porque senão todos nós estaremos fora, né? Ainda bem que eu estou fora. Mas não exatamente pela riqueza monetária, material. Mas o fato dele ter bens, ter posses, e a riqueza, nós sabemos que a riqueza, ela é relativa. Nós tivemos uma auxiliar em nossa casa que eu ficava impressionado com ela. Como ela era felicíssima, extremamente feliz com o pouco com que tinha. Ela era rica, ela era feliz. A casa dela era toda arrumada, ela não murmurava. Então, a questão de riqueza, ela é relativa. Se o que nós temos, nós somos felizes com o que temos, nós somos riquíssimos. Então, todos nós estamos enquadrados. Como é que nós nos comportamos quando perdemos um bem material, quando roubam o nosso celular, nosso carro, nossa carteira? Como é que nós nos comportamos? E aqui não estou nem perguntando de coisas maiores, né? Coisas pequenas. Em Jó 1:1,
já lembro, mas vamos ler de novo aqui, relembrando, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Esse versículo, ele não fala que Jó amava a Deus, não fala que amava a Deus acima de tudo, de todas as coisas. Mas dessa forma, Jó se comportou e deu provas disso. Para Jó, não houve problema em perder as coisas materiais. Deus tocou em todos os seus bens e, no primeiro momento, Jó não blasfemou contra Deus. Então vamos a Jó 1:20. Então, Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor Deus deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essa, para mim, é uma das expressões que mais bem retratam nossa condição existencial. Todos nós aqui estamos de passagem por essa terra. E no voo de retorno nós não iremos pagar para levarmos mala alguma. Então eu sinto muito a Avianca, mas não vai ter que cobrar excesso de bagagem, nem é free. Nós não vamos levar bagagem nenhuma, mala nenhuma. Essas primeiras provas para a vida de Jó servem para nos lembrar de que, ao baixarmos na sepultura, não levaremos nada do que temos. Sejamos felizes com o que temos. Demos graças a Deus por tudo. Demos graças a Deus quando nos faltar o ar-condicionado, quando sairmos, quando furar um pneu do carro. Demos graças a Deus por tudo. Jó sabia que tudo que tinha foi dado gratuitamente, graciosamente por Deus, e por isso não tinha motivo para blasfemar. Essa é uma palavra terrível. Pessoas que ficam blasfemando tornam-se azedas, né? Tornam-se desagradáveis. Então é uma coisa que nós não devemos nunca fazer, blasfemar. Mesmo porque não ajuda. É verdade? Não ajuda e nada, só faz complicar e atrapalhar mais ainda. O fato é o seguinte, que Deus dá e Deus tira. Em momentos de... Eu não queria falar aqui, mas eu vou falar, tá? Em momentos de cerimônias fúnebres, que é bom falar, é um momento que nós paramos para refletir de forma profunda essa questão existencial. O passado, né, se quem está ali é uma pessoa querida, próxima, então nós temos a oportunidade de avaliarmos o passado, temos a oportunidade de avaliarmos se nós fizemos, demos o máximo nosso para aquela pessoa, se mostramos gratidão, se fomos amorosos com essa pessoa e tudo mais. Então é um momento de muita reflexão, reflexão sobre a vida, reflexão sobre valores, né? Reflexão sobre Deus, sobre a vida eterna. Então, em parte, tem esse lado positivo.
Muitas lembranças e sentimentos nos passam. O fato é que nós não temos o controle do passado, porque ali, naquela hora, a gente vê que o passou, passou, nós não podemos voltar atrás. Por exemplo, eu gostaria muito, hoje, em vida ainda, porque sei que teria essa oportunidade na eternidade, mas em vida, que não tivesse a presença de meu pai, que pudesse desfrutar da presença dele por mais um tempo. E digo isso não pela saudade, digo isso porque hoje eu teria feito com meu pai, eu teria um relacionamento com meu pai extremamente melhor, mais positivo, seria de muito mais graça do que o foi na realidade. Então isso serve de reflexão, porque passou, nós não temos mais o controle do passado. Então que sejamos intensos nesse momento, intensos como irmãos na igreja, não deixemos de demonstrar o nosso amor, a nossa alegria de ajudar no que nós pudermos ajudar, porque passou, tá bem? Bom, se o trato do Senhor para Jó não foi para com as coisas materiais, tanto é que ele não blasfemou, né? Com que objetivo foi? Jesus, ele em parte, ele nos responde a essa pergunta. Em Marcos 4, 22, porque nada há de encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Até mesmo faltar um ar-condicionado. Esse foi em grande parte porque os 4 homens e Jó tentaram fazer, os amigos dele, descobrir qual foi o objetivo de Deus para esse trato na vida de Jó. E também o nosso objetivo nesta manhã. O livro de Jó também nos fala sobre a realidade da existência e da presença ao nosso redor do ser angelical chamado Satanás, o opositor à vontade de Deus, o arrogante acusador. Esse adversário está e estará, e é bom que tenhamos consciência disso, estará sempre rodeando a terra até o dia em que for preso. Deus, de acordo com o seu plano para a vida de Jó, achou por bem conversar exatamente com ele e provocar a sua ira, perguntando. E disse, em Jó 1,8, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Futucou. E em seguida lhe faz um elogio a Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aquilo me lembra aquela facada, então, uma facada em Satanás, aquilo mexeu com a sua ira. Essa afirmação do Senhor cutuca o âmago de Satanás, fazendo brotar nele o sentimento de inveja. Já viu aí de quem é a inveja, de onde procede? Algo que é inerente à sua natureza. Quando nós ouvimos, e a gente pode dizer, não, mas eu não sinto inveja, né? Mas como é o nosso comportamento quando alguém próximo a nós é agraciado, é promovido, é elogiado, né? Tira em primeiro, segundo, terceiro lugar no concurso de poesia e você não tira? Qual é o nosso comportamento?
Eu não tenho inveja, não, fico feliz com o irmão. E assim tem que ser mesmo. Então, cuidado, porque esse sentimento a gente já sabe de onde procede. João 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Ele se comporta como se comporta porque ele está sendo abençoado materialmente. Será que não é isso, Senhor? Satanás perguntando. Porventura tu não cercaste de sebe, né? Sebe é uma cerca entrelaçada, e no sentido aqui também de misericórdia. Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem. A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas, Senhor, ele dizendo, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Esses versículos, eles nos mostram claramente como Deus trata aqueles que são retos de coração, retos para com o Senhor, né? Como Ele abençoa, como Ele gratifica, como Ele protege também. Todo tipo de mal somos protegidos. E por isso é que nós devemos sempre estar dando graças a Deus. Porque às vezes nós nem sabemos. Esses dias mesmo eu tenho dado graças a Deus e fico imaginando coisas que poderiam estar acontecendo a nós, aos nossos filhos, e que não aconteceram, que não acontecem, não tem acontecido. E a gente esquece de dar graças a Deus. É incrível a capacidade de discernimento do maligno, que consegue ver e respeitar os muros de proteção que Deus coloca em nossas vidas. E nós mesmos, muitas vezes, nem percebemos essa bênção. A bênção de Deus, né? Para conosco. Ou pior ainda, nós nem agradecemos pelo cuidado e zelo a nós dispensado. Fica impressionado também com a prepotência e a capacidade de argumentação de Satanás. Prepotência e a capacidade de argumentação de Satanás para com o nosso Deus. Imaginem, se ele se comporta assim com Deus, como será conosco? Meditem sobre isso. E é por causa disso que nós devemos sempre nos afastar dos locais e das coisas por onde ele perambula, por onde ele gosta, onde ele se sente bem. Ele não se sente bem aqui, então ele não está aqui, como nós cantamos. Meu cântico estamos parados em Terra Santa. Então aqui, com certeza, ele não está. Mas tem locais que ele gosta, ele se sente bem em estar. Então esses locais nós devemos nos afastar, evitar, né, e sermos confrontados e convencidos das suas armadilhas. Fujamos dele sempre. Aí sim, nós devemos ser fujões. Fujamos sempre dele. Rogando pela proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixemos que ele continue a rodear e passear pela terra, porém longe de nós. Quero frisar bem isso. Longe de nós. Não procuremos ter nada de comunhão com as coisas que estão aferradas a ele, dos lugares que ele gosta, muito menos de procurar falar com ele, muito menos procurar falar. Achamos que somos esse Todo-Poderoso. Fujamos, se pudermos nos esquivar assim, se nós formos chamados em determinado momento pelo Senhor e precisamos ter uma convicção absoluta de que estamos revestidos desse poder para ter algum confronto
contra Satanás, aí não fujamos não. Aí o enfrentemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque iremos derrotá-lo, se essa for uma petição, se essa for um pedido do nosso Senhor. Fora isso, fujamos. E vivamos separados e vivamos apartados em santidade. Provérbios 9, 10, ele reforça isso e diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo, a prudência. Afastar-se do mal é prova de inteligência. Bom, o fato é que, a partir dessa fase inicial do livro de Jó, dessa fase do tratamento inicial de Deus para com Jó, vem então as provações e a narrativa seguinte mostra claramente a fissura por onde o inimigo entrou. Ele é muito inteligente, é muito esperto. Em Jó 1,13, e sucedeu, vejam que dia, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Foi nesse dia. Então, um tsunami na vida de Jó, não começou em um dia em que os seus filhos estavam orando ou louvando ao Senhor, dando prova de temor e santidade, mas sim comiam, bebiam na casa do seu irmão primogênito. Dá-se a entender uma festa. Estavam à vontade, né? Digamos assim. Todos os bens e todas as propriedades de Jó foram destruídos, e mais ainda, todos os seus filhos e filhas foram mortos ao desabar sobre eles exatamente a casa do primogênito. Tudo aconteceu de uma só vez. Repentinamente, tudo estava acabado para Jó. Em Jó 1,20, nos relata, então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, assim como Jó agiu, assim nós devemos também agir. Devemos dar graças a Deus por tudo, em qualquer circunstância ou situação na nossa vida. Mais adiante, as provas, que já não tinham sido poucas, aumentam sobre Jó. Satanás retorna e incita novamente ao Senhor, dessa vez para que aflija a Jó nos ossos e na carne, na própria pele, com tumores malignos dos pés até a cabeça. Para a sociedade daquela época, e até hoje, na verdade até hoje, pessoas acometidas com esse tipo de doença, tal como lepra, eram tidas como impuras e, portanto, eram rejeitadas. Observemos que a partir desse momento, na vida de Jó, ele já passou a sofrer em várias esferas do seu ser, várias áreas do seu ser. Fisicamente, né, com as úlceras malignas, lepra, por exemplo. Espiritualmente, ele sentiu a falta da proteção divina. Emocionalmente, ao perder seus filhos e todos os seus bens. Imagine o estado desse homem. E maritalmente também, quando sua mulher diz para Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Então nos dá a sensação até que ela deixou de ser aquele, ou não foi, deixou de ser aquele suporte que sempre se espera
de uma esposa para com o marido em momentos difíceis. Até esse dia, e após passar por todas essas provações, Jó não vacilou e não pecou contra Deus. A partir do momento em que seus amigos vão visitá-lo e consolá-lo, as coisas então começam a mudar. Então aí já é uma outra fase, já é uma outra etapa do livro de Jó. E aí nós precisamos pensar qual a conduta correta que devemos ter quando formos consolar ou confortar alguém, seja no seu lar, no seu trabalho ou no hospital. Então, o que esses amigos de Jó foram fazer, foram consolar, foram ajudar a Jó. Então, qual a postura correta? Então, aprendamos, porque muitas vezes nós podemos fazer um papel ao contrário. E nós vamos ver aqui que, em parte, os amigos fizeram um pouco desse papel ao contrário para com a vida de Jó. As intenções iniciais dos seus amigos eram de condoer-se de Jó para o consolar, compartilhar do que estava passando, amenizar sua aflição, serem um com ele e confortá-lo. Em Jó 2,13, relata que eles assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Parece que é melhor ficarmos calados mesmo, né? Quando vamos visitar alguém que está sofrendo. Se não tivermos uma palavra de Deus, é melhor ficarmos calados. Só a nossa presença já ajuda muito. Após 7 dias, sem nenhuma só palavra entre eles, veja que coisa, Jó amaldiçoou o seu nascimento e começaram então as réplicas e tréplicas entre eles. Vejamos que nessa sequência, que nas primeiras palavras que ele faz, ele de forma consciente menciona a postura correta de Jó no passado para com os necessitados, dando-lhe apoio e expressando-lhes a esses necessitados palavras de sabedoria, de ânimo e exortação. Está em Jó 4, 3 a 5. Olha como ele faz, né? Fala, relembra Jó. Ele fala, eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, de você mesmo, Jó, te enfadas. E, tocando-te a ti, te perturbas. Isso é muito comum, né, nas nossas vidas. Nós temos soluções, nós temos aconselhamento, nós nos prestamos a dar orientações a pessoas quando estão com problemas, mas quando esses mesmos problemas ocorrem conosco, nós não temos a solução, nós não sabemos como nos corrigir. Isso acontece muito. Ele faz da cidade edomita de Temã, ela era famosa pela sua sabedoria. Diz que o que Jó estava passando era uma correção, um juízo por parte de Deus, num pressuposto de que aqueles que pecam são punidos. Mas vimos que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Se assim é, com base no que aconteceu a Jó, ou seja, se isso é uma verdade, né, se Jó está passando por esse sofrimento, e ele é um homem reto, íntegro e temente a Deus, o que nós estaremos passando agora? Ou seja, estão percebendo o que eu quero dizer? Se
como é colocado. Ele afirma que Jó estava passando por aqueles problemas, por uma correção, um juízo por parte de Deus. Então, se Jó era íntegro, temente a Deus, um homem reto, né, estava passando por aquilo, o que nós estaremos passando hoje? Então, me parece que o caminho não é por aí. Jó 5,17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Aí entra, então, Bildade, amigo de Bildade, né? Que faz, então, uma afirmação. E eu vou ler rapidamente essas passagens, porque aí é aquela parte da réplica que não leva a lugar nenhum. Jó 8,6. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. Jó não estava passando por aquele sofrimento porque não era puro e reto. Jó então se defende dos seus amigos dizendo: vós, porém, sois inventores de mentiras. Imagine a que nível chegou. É uma visita, o estresse começa a subir, né? E em vez de ser uma visita construtiva, passa a ser destrutiva. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Imagina, em que ponto se chegou. Quem dera que vos calasseis de todo, por isso seria a vossa sabedoria. Bildade vem então e acusa Jó, e a essa altura percebe-se um clima desagradável entre eles. Eu estou colocando isso aqui exatamente para nós aprendermos e termos sabedoria quando formos visitar, lidar, estarmos com alguém que esteja passando por qualquer tipo de problema. Precisamos ter sabedoria, porque senão nós, em vez de sermos de bênção, faremos um papel de, ao contrário, né, o oposto. Então Jó, em 18,3 diz: porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Jó responde, em Jó 19,2: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, ou seja, condenaram com acusações infames. Não tendes vergonha de injuriar-me? Ele faz então diz, em Jó 15:5: porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhes a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. Jó então desabafa em Jó 16:1. Então respondeu Jó dizendo: tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que te irrita, para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse no lugar da minha alma, ou seja, se vocês estivessem no meu lugar, eu falaria dessa forma? Ou amontoaria palavras contra vós e menearia? Menear é isso. Menearia, mover de um lado para o outro, cabeça. Contra vós a minha cabeça, antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor.
Finalmente, Zofar, que é da cidade de Naamate, ele no capítulo 11, ele condena Jó por ser falador, iníquo e mentiroso. Então, situação terrível. Devemos ter cuidado com as nossas palavras. Na verdade, ao todo foram 4 amigos que estavam presentes. E o último a se manifestar, chamado Eliú, da cidade de Buz, da família de Ram, esperou para falar a Jó ao final, em respeito por serem os outros mais idosos, e por ter se indignado muito contra Jó, porque Jó se justificava muito diante de Deus. Então ele não aguentou mais Eliú. Também ele ficou irado com seus 3 amigos, porque ficaram sem palavras para rejeitar os argumentos de Jó, sem palavras corretas para rejeitar os argumentos de Jó, e acusando. Se Eliú, e aí é um outro aprendizado, né? Se Eliú tivesse manifestado anteriormente, intercalando-se entre os outros amigos, outros 3, certamente as suas palavras teriam sido ricocheteadas, por ser ele mais jovem e aparentemente com menos sabedoria. É aquele negócio, né, quando éramos crianças ou adolescentes, nós não entrávamos na roda dos adultos nas discussões. Não era assim? Na nossa casa, os tios, os mais idosos, nós temos que ficar de fora. Porque aparentemente não temos sabedoria. Vamos a Jó 32:6, e respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, dizendo, Jó 32:6, eu sou de menos idade, vós sois idosos, receei-me e temi de vos declarar minha opinião. Dizia eu, então eu pensava aqui comigo, falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Então esse é o segredo. É a inspiração do Todo-Poderoso quem determina quem tem sabedoria ou não. Não é a idade. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Porque estou cheio, isso ele falando naquele contexto, tá? Porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Então ele não aguentou ficar mais calado. Eliú nos mostra que o nível de entendimento e discernimento de uma pessoa não está relacionado à sua idade física, tem nada a ver, mas que provém da graça de Deus através da manifestação do Espírito Santo em uma pessoa. Eliú exerceu um papel importante, não só para corrigir a conduta dos outros amigos de Jó, mas também por ter sido uma figura de João Batista, ao preparar o coração de Jó para ouvir e sentir a presença de Deus. Quando formos aconselhar, irmãos, consolar alguém, procuremos, antes de sairmos, antes de estarmos com essa pessoa, pedir ao Espírito Santo que nos encha da sua presença, que nos impulsione, falando através de nós o que Ele deseja que falemos. Na carta de Paulo a Timóteo, aos irmãos das igrejas de Coríntios, em 2 Coríntios 1:3, basta anotar. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação
com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, esse é o Consolador. Falar contra o povo de Deus é falar contra Deus. Moisés falou contra o povo de Deus e não a rocha. E por isso, ao ferir a rocha, ele não entrou na terra prometida. Perdeu a promessa nos últimos instantes da sua carreira, ou como dizendo, ele morreu na praia. Então, principalmente, isso quer dizer o seguinte, principalmente quando nós formos visitar, consolar, orientar um filho de Deus. Temos mais cuidado ainda. Jó 6,14 diz lá que ao que está aflito, devia ao amigo mostrar compaixão, ainda que o aflito deixasse o temor do Todo-Poderoso. Ou seja, mostrar compaixão, devemos ter também esse sentimento. Mesmo que o aflito, ele já não tenha o temor de Deus. Afinal, por que sofreu dó? Os 3 primeiros amigos, eles chegaram à mesma conclusão. Afirmaram que o sofrimento é a consequência única e direta do pecado, e o injusto sempre receberá punição, o que não é verdade. Concluem ainda que a graça de Deus sobre alguém pode ser avaliada na mesma proporção da prosperidade ou decadência material. Jó respondeu a eles que tanto o justo como o injusto sofrem, ambos sofrem, e que ambos podem obter no decorrer das suas vidas momentos de prosperidade. Nós vemos tantos ímpios prósperos. Né? E o terceiro ponto diz que eles assumem equivocadamente que as pessoas, através do seu esforço humano, podem compreender os desígnios de Deus para suas vidas. E não é assim. Afinal, por que sofreu Jó? Por quê? Eliú declara que nenhum dos 3 amigos convenceu a Jó e nem respondeu às suas questões. E nos dá algumas pistas para a resposta dessa pergunta. Em Jó 34:10, metade desse versículo, diz: longe de Deus esteja o praticar a maldade e do Todo-Poderoso a cometer a perversidade. Longe de Deus. Então, se isso aconteceu com Jó, não foi por maldade e nem por perversidade. E em Jó 36:5, diz que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria. Do justo não tira os seus olhos, antes estão com os reis no trono. Ali os assenta para sempre, e assim são exaltados. Vamos a Jó 34:23. Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo. Ele não dá provas mais do que ele acha que essa pessoa possa suportar. Em 37:15. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Nós temos essa capacidade de entender a mente de Deus se nós não sabemos, não temos nem a explicação das coisas maravilhosas que Ele faz. Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens, das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas roupas aquecem quando do sul acalma sobre a terra? Ou estendestes com ele os céus que estão firmes como espelho fundido? Ou seja, a questão é, nós sabemos como é que Deus opera, nós não temos essa capacidade. Da mesma forma como nós não temos a capacidade de entender como as manifestações dele ao nosso redor da natureza.
Os argumentos de Eliú podem ser resumidos da seguinte maneira: Deus é justo, grandioso em poder e majestade, e não temos a capacidade de compreender a sua magnitude e suas ações. Antes, devemos ter uma atitude de humildade diante dele e aguardar pela sua intervenção. Afinal, não temos domínio sobre os relâmpagos, nem sobre as nuvens do céu, muito menos sobre as leis do universo. Quando os 4 concluíram, Deus então respondeu a Jó de dentro de um redemoinho. E aí já vamos terminando já para o final. Começando com uma farta explicação da sua grandeza, e vocês podem ler lá ao final, do seu poder criador e da sua majestade, procurando com isso humilhar mais ainda a Jó. Se nós já achávamos que ele estava humilhado, não. O Senhor mostrou a grandiosidade dele para humilhar mais ainda a Jó, mostrando sua inferioridade e dependência ao El Shaddai. Em Jó 41, respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Contender com todo o seu poder é sabedoria? Quem argue assim a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: eis que sou vil, sou miserável, sou de pouco valor. Que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. O Senhor manifestou coisas ocultas da vida de Jó, tratou do seu amor para com a sua própria justiça. Jó falava o que não entendia. Ele arguía coisas que ele não entendia. Falava por conhecer teoricamente. Mas ao final do seu trato, Jó respondeu ao Senhor: ó que precioso. Vamos todos lá, em 42:2. Bem sei eu que tu podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, insondáveis, complexas, impenetráveis, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. E tu me ensinarás. Então já é uma postura completamente diferente. Com ouvido meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ele passa a ver, a ter uma comunhão em outro nível com Deus. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Fiquemos de pé, irmão, por favor. Afinal, por que sofreu Jó? Talvez a resposta esteja em João 9:1, que diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Quando estivermos padecendo